Então, a ideia de distância, tá? Por mais que a gente tenha visto todos os nossos outros conceitos em função de espaços vetoriais, a função de distância, tá? A ideia de distância, ela não depende do espaço ser um espaço vetorial ou não. Uma distância pode estar definida em um conjunto arbitrário, certo? Porque uma distância é uma função que recebe dois valores de um conjunto e devolve um número real, com certas propriedades. Então, a princípio, uma distância é algo completamente dissociado da ideia de espaço vetorial. Eles não precisam coexistir necessariamente, certo? Então, o que é uma distância? Tá? Seja U um conjunto arbitrário, tá? A distância é uma função que recebe dois valores desse conjunto e dá um número real, que tem quais propriedades? As seguintes, ó. Sejam x, y e z valores desse conjunto U arbitrários, tá? Então, a distância entre dois elementos só é zero se e somente se os elementos são iguais. Então, assim, ó, se os elementos são iguais, a distância entre eles é zero. E reciprocamente, se a distância entre eles é zero, obrigatoriamente eles são iguais. Essa é o primeiro requerimento, tá? O segundo é que a distância de um elemento x até um elemento y é a mesma coisa que a distância de y até x. Então, isso é intuitivamente satisfatório, né, porque não deve fazer diferença de qual ponto tu começa, a distância deve ser a mesma entre os dois. A outra questão é a desigualdade triangular, certo? Se eu vou de um ponto até outro, é sempre mais rápido do que eu ir desse ponto até um ponto intermediário e do ponto intermediário até o ponto final. É mais rápido ou tão mais longe quanto ir diretamente, tá? Isso que quer dizer aqui, ó, se eu vou de um x até z, isso é sempre menor ou igual que de x até y mais de ir de y até z. E tem essa quarta propriedade, que ela não é independente das outras, a gente consegue derivar ela, deduzir ela a partir das outras, tá? Colocando z igual a x aqui, enfim, é um exercício interessante, mas a distância entre quaisquer dois elementos é sempre maior ou igual do que zero. Então não faz sentido falar de distância positiva ou negativa, certo? Então essa é a ideia de distância. Isso aqui, na verdade, vem exatamente da noção de distância que a gente está acostumado no espaço R2, R3 e tudo mais, tá? Mas é engraçado que a gente consegue definir distâncias um pouco diferentes, mesmo para espaços simples, como os que a gente está acostumado. Por exemplo, para R2, a gente pode definir a seguinte distância. Sejam dois pontos, aqui, por exemplo, ponto x1, y1 e aqui x2, y2, a gente consegue definir dois tipos de distância que são interessantes, tá? Tem o que a gente chama da distância euclidiana, que é o que a gente chama, que é o comprimento desse segmento de reta aqui, que geometricamente, né, a gente vê que a distância euclidiana, eu vou colocar aqui d, e de euclidiana, entre x e y, é a raiz da diferença de x2 menos x1 ao quadrado, mais a diferença de y2 e y1 ao quadrado. É o comprimento desse segmento aqui. A gente calcula isso fazendo o triângulo aqui, notando que esse lado vale x2 menos x1 e esse aqui vale y2 menos y1 e segue diretamente do teorema de Pitágoras, tá? O segundo caso, que é uma distância interessante, é o que a gente chama da distância de Manhattan, a cidade de Manhattan, que ela vem por causa do formato das ruas de Manhattan, que elas são meio quadriculadas, assim. Então a distância de Manhattan ela é interessante porque ela é obtida somando o quanto tu tem que andar para cima até chegar na altura y do outro ponto, mais quanto tu tem que andar na direção horizontal para chegar na coordenada x. Então a distância de Manhattan é o comprimento desse segmento mais o comprimento desse segmento daqui, certo? Então o que acontece nesses casos, esse comprimento daqui, então, ele é precisamente a diferença x2 menos x1 mais a diferença y2 menos y1 em valor absoluto, tá? São expressões bem diferentes, mas ambas satisfazem exatamente essas condições aqui. Então, a gente vê que a gente deduziu essas condições a partir da distância usual, da distância euclidiana.
Mas, se a gente pega essas propriedades e abstrai elas um pouquinho, a gente consegue criar novas definições que são bem interessantes, como, por exemplo, a distância de Manhattan, que ela satisfaz exatamente as mesmas condições, tá? Agora, a noção de distância é interessante por si só, e quando a gente tem um conjunto U que possui uma distância, a gente chama esse conjunto de um espaço métrico, tá? E o espaço métrico, ele pode ser ou pode não ser um espaço vetorial também. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tem a noção de norma e como a gente consegue obter uma distância a partir de uma norma. Então, a ideia de distância a gente definiu ali e vamos supor então que a gente tem uma norma, certo? Então a gente tem um espaço vetorial, V, ou seja, ok, o V é um espaço vetorial, e a gente tem uma norma, tá? Então a gente tem aqui uma função que para um elemento de V dá a norma. Como a gente pode obter uma distância a partir da norma? Isso é bem legal. O que a gente tem? Bom, se a gente tem dois vetores, U e V, que pertencem ao espaço vetorial V, a gente pode definir uma função. Que função vai ser essa? Vai ser a distância entre U e V. A gente vai definir como sendo o comprimento da diferença entre esses dois vetores. A norma da diferença. Será que faz sentido? Faz. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a gente tem uma norma, então a gente sabe que a norma satisfaz as propriedades da desigualdade triangular, de homogeneidade, e que a norma, se a norma é zero, então o vetor é zero. Então, se a gente tem isso, definindo a distância dessa forma daqui, a gente vê que todos os axiomas de distância, ou seja, que a distância é comutativa, não faz diferença por onde tu começa, se a distância é sempre positiva, desigualdade triangular, tudo isso segue diretamente dessa definição aqui usando a norma. Então, a gente diz que uma norma sempre induz uma distância. Então, um espaço vetorial com um produto interno, ou seja, com um produto interno definido nele, é sempre o espaço vetorial que possui uma norma, porque o produto interno induz uma norma. Então, ok, vamos só sumarizar isso daqui, né? Se tu tem um espaço vetorial com um produto interno, então isso daqui, esses dois elementos juntos, induzem uma norma. A norma é simplesmente a raiz do produto interno de um vetor com ele próprio. E com uma norma, a gente tem uma distância. A gente acabou de notar isso. Então, isso é o mais interessante. Se a gente tem um espaço vetorial com um produto interno, automaticamente a gente tem um espaço métrico, porque a gente consegue definir uma distância através da norma que é definida através do produto interno. Então, isso é um resultado muito poderoso, porque o fato de ter um espaço vetorial com um produto interno já nos dá a estrutura de uma norma e de um espaço métrico. Então a gente consegue, sempre que tem um produto interno, falar de distâncias. E isso nos permite falar sobre convergência, que é o que a gente vai começar a tratar agora. Então, só por uma questão de exemplo, né? Se a gente tem em R2, por exemplo, ou R3, para ficar mais tranquilo, a nossa norma, né, era definida como, né? Se a gente tem um vetor, por exemplo, vamos chamar de x1, y1, z1. A norma disso era definida como x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado, tudo na raiz quadrada. Então, como é que é a distância? Bom, a distância é simples. Se eu tenho, por exemplo, eu vou colocar o 1 e o 2 aqui para se referir aos vetores x1, y1, z1 e x2, y2, z2, tá?
A distância, de acordo com isso aqui, é simplesmente a norma da diferença dos dois, como a gente definiu aqui. Então, isso daqui seria x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado mais z1 menos z2 ao quadrado. E essa aqui é precisamente a distância euclidiana. Notem que essa não é a única distância possível. O que a gente está dizendo é, se tu tem um produto interno, então tu tem uma distância. Não necessariamente é a única distância possível, e também nem todas as distâncias podem ser obtidas a partir de uma norma. Isso é fundamental. Isso, quer dizer, a gente tem o lado, se tu tem uma norma, tu tem uma distância. Mas não necessariamente se tu tem uma distância, tu tem uma norma. Nesses casos é um pouquinho mais sutil. Não vale a pena a gente tratar aqui, mas é importante ter isso bem frisado aqui, certo? Então, esse é o caso em R3. E no nosso outro exemplo aqui, bem importante, das funções contínuas, em AB, como é que seria a distância entre duas funções? Bem, a gente tinha uma norma, né? Como é que era a norma de uma função f? A norma era a raiz da integral de a até b de f ao quadrado dt. Então, como é que é a distância por essa definição? Bom, a distância entre duas funções é a norma da diferença das duas funções. Então, isso aqui é o quê? A raiz quadrada, a integral de a até b, de f menos g ao quadrado dt. Então, isso aqui é uma forma de quantificar a distância entre duas funções. Notem como isso é interessante de novo. Entre dois pontos de espaço, isso faz bastante sentido intuitivo. Mas entre duas funções, qual é a distância entre elas, né? Então, isso aqui nos dá uma maneira de definir o que significa a distância entre duas funções. E isso é uma ferramenta interessante em várias aplicações, na verdade. Se tu tem duas curvas, duas funções que onde uma função aproxima a outra, pode ser interessante ver quanto que a distância entre as duas funções está aproximando melhora conforme tu adiciona termos ou subtrai termos e tudo mais. Então esse é uma forma muito interessante de calcular essa diferença, certo? E por último, só um exemplo bem trivial, mas que faz bastante sentido também. Como é que é a distância definida nesses termos para a reta, simplesmente? O espaço vetorial definido pela reta. Bom, como é que é a norma, né? Bom, a norma a gente sempre definiu, né? Como sendo, por exemplo, chamar de u sem a flecha, porque é um número normal, né? Era simplesmente definida como a raiz do produto interno, né? De u com u, mas o produto interno de u com u é u ao quadrado, né? Então a raiz de u ao quadrado é o valor absoluto de u. Então como é que é a distância na reta? A distância, por exemplo, de x e y? Bem, é simplesmente a norma de x menos y, que a gente viu que é o valor absoluto de x menos y. Que é o que a gente costuma falar da distância entre dois pontos numa reta. Então, esses conceitos se generalizam de uma forma bem legal mesmo. Então, eles valem igualmente bem onde eles valiam, mas eles valem para mais lugares agora, certo?